ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Podeis tomar assento. Glória a Deus, louvando Jesus com palmas de vitória. Glória a Deus. Esta palavra nesta noite é uma carta de Jeremias aos cativos que estavam em Babilônia. Nós sabemos que em todo tempo Deus, Ele sempre propôs ao homem. Deus em todo tempo propôs à humanidade o bem ou o mal. Deus sempre nos deixou livre para escolher o que queremos. Aleluia, Jesus, Deus nos deixou livre se vamos escolher aquilo que é bom ou se vamos escolher aquilo que é mal. Deus sempre deu opção ao homem. Deus sempre deu a opção à mulher, a toda a humanidade. Ninguém poderá dizer que Deus é mau, e ninguém poderá dizer que Deus foi injusto, porque nós não conhecemos alguém mais justo do que o nosso Deus. Deus, como um bom pai, Ele nos instrui. Deus, Ele nos ensina o caminho pelo qual nós devemos trilhar para a vida eterna. Deus, como um bom pai, Ele nos ensina por onde nós devemos ir, qual é a direção que devemos tomar. Ele nos mostra o que é certo e o que é errado através das Escrituras. Ele nos orienta, mas Ele nos deixa a cabo de nós escolhermos aquilo que é bom ou aquilo que é mal. Nós sabemos que Israel é uma nação escolhida por Deus, porém Israel por muitas vezes se desviou-se da boa e agradável vontade de Deus. Israel sempre procurou outros caminhos a trilhar. Israel foi criado por Deus para ser governada pelo próprio Deus, não precisando de governo, não precisando de um rei, porque o rei, o soberano, rei dos reis, senhor dos senhores, é aquele o qual governava Israel. Mas Israel, ao invés de nós olharmos para Israel e desejarmos, digamos, copiar a Israel no seu modo de vida, pelo contrário, Israel agora começa a olhar para as nações pagãs. Israel começa agora a olhar as pessoas que adoravam outros deuses. Israel agora começa a querer mudar o seu caminho, porque para Israel não estava contente com aquilo que Deus havia dado, com aquilo que Deus havia proposto. E quando Israel peca contra Deus, quando Israel agora começa a pecar contra Deus, Deus permite ele ser levado como escravo, como cativos. Um povo escolhido por Deus, um povo eleito por Deus, um povo o qual Deus fez promessa a Abraão, a Isaque e a Jacó, um povo a qual Deus deu a maior descendência. Digamos, este povo se perde no meio da sua caminhada. E Deus, por amor, Deus, para recuperar Israel, para trazer Israel novamente, Deus permite Israel agora passar a ser escravo, passar a ser humilhado, passar a ser pisado. Não porque Deus é mau, Deus estava dando uma correção no seu povo, para que o seu povo voltasse para a sua presença. E quantas vezes você que é pai, você que é mãe, você sabe, você ensina o seu filho, você ensina a sua filha, você ensina até mesmo seus netos, as suas netas, os caminhos, a palavra do Senhor. Você diz: olha filho, olha filha, tem que ser por aqui.
Mas quando chega uma certa idade, quando chega lá na adolescência, um pouquinho adiante, começam a olhar para o mundo e começam já não querer mais saber daquilo que você ensinou. Mas isso não importa. A Bíblia diz: ensina o menino o caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Ou seja, a semente você plantou, você fez a tua parte na tua casa, na tua família. Então descanse o teu coração. Pode passar o tempo, pode passar os anos, mas eu quero dizer que é promessa de Deus, e as promessas de Deus sempre se cumprirão nas nossas vidas. Israel agora estava distante, Israel estava cativo, Israel que era para ser exemplo, agora estava servindo de um ato de zombaria. Israel que era para ser, aleluia, Jesus, uma nação respeitada, agora estava virando motivo de piada na boca de muitos, zombaria. Pessoas agora zombavam do povo hebreu. Mas por quê? Porque este povo amado por Deus, este povo escolhido por Deus, este povo qual Deus levantou, este povo rejeitou a vontade de Deus, rejeitou aquilo que havia aprendido. E Deus, vendo que cada dia mais eles estavam se perdendo, Deus permite os seus inimigos vir e lançar mão sobre eles e prender eles, tornar eles escravos. Deus permitiu eles provar um pouquinho do amargo lá fora. Mas isto não significa que Deus esqueceu de Israel. Isso não significa que Deus abandonou a Israel. Sabe que lição nós tiramos nisso? Que muitas vezes nós olhamos a nossa casa, nós olhamos a nossa família, olhamos muitas vezes para os nossos filhos, olhamos para as nossas filhas, olhamos para aqueles ao qual nós ensinemos a verdade, e eles se distanciaram e estão presos no mundo pelo álcool, estão presos pelas drogas, estão presos pela prostituição, estão presos por tantas coisas que o mundo oferece, estão sendo escravos, mas estão cegos espiritualmente, não conseguem ver, não conseguem, aleluia, Jesus, enxergar e nem tampouco se voltar para Deus. Mas nós que estamos aqui, como estava Jeremias, nós que ainda perseveramos em buscar a Deus, nós que ainda perseveramos em orar a Deus, nós temos, aleluia, Jesus, o livre acesso para estar continuamente orando pela nossa casa, pela nossa família, por aqueles a quem nós amamos, porque o nosso Deus, Ele nos ouvirá quando buscarmos de todo o coração, e Ele trará novamente aquele que está escravo e tornará livre. Deus trará aquele que está, aleluia, preso neste mundo para a liberdade em Cristo Jesus. Deus trará todo aquele que com o coração contrito e quebrantado se voltar a Ele, não para ser mais escravo, mas agora para ser também servo do Deus vivo. E nesta ocasião o profeta Jeremias escreve uma carta ao povo que estava cativo em Babilônia, e ele, movido pelo Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que toda a escritura ela é proveitosa. Por que ela é proveitosa? Porque ela é toda inspirada por Deus. E Jeremias, movido pelo Espírito de Deus, escreve ao povo que estava ali como escravo, ao povo que estava ali talvez sem esperança, ao povo talvez que estava no fundo do poço, ao povo que estava talvez dizendo: olha, já não tem mais o que faça, o nosso destino, o nosso fim é isto aqui, é sermos escravos para o resto dos nossos dias, é os nossos filhos agora ser escravos de Babilônia para o resto dos seus dias. Enquanto talvez o povo falava desse jeito, Deus olha para aquele povo que talvez em lágrimas alguns clamavam a Deus, mesmo como escravos. Deus olha para aquele povo e dá inspiração ao profeta Jeremias. E quando Deus traz essa palavra àquele povo, Deus dizendo: porque eu bem sei o pensamento que penso de vós, o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quando Deus está falando isto através de Jeremias àquele povo, quando Deus está dizendo isto ao povo de Israel que agora é escravo, Deus estava dizendo para nós também que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, e que todas as coisas estão no domínio de Deus,
estão na vontade de Deus e que prevalece a sua vontade, que Deus não perdeu o controle de nada, que aquilo era apenas, aleluia Jesus, uma correção, mas Deus não daria a eles um fim, aleluia Jesus, de destruição, mas Deus disse: eu tenho para vós algo que vós desejais, que é um futuro de paz. Sabe o que Deus estava dizendo para a sua igreja? Ainda quando tudo estiver perdido para vocês, eu ainda tenho uma porta aberta de escape. Quando para vocês não haver esperança, para mim ainda eu posso mudar todas as coisas. Sabe o que Deus estava dizendo para nós? Quando você errar, quando você pecar, eu ainda tenho um propósito com a tua vida. Não está tudo acabado, ainda há resgate, ainda há salvação, ainda há o tempo chamado hoje, o tempo da graça. Mas isso não significa que o tempo da graça nós podemos pintar, bordar, fazer o que bem entendemos. Eu costumo dizer, as pessoas não serão lançadas no inferno pelo pecado. Ninguém vai ao inferno por pecar. Quem entende diz amém. Daí você pode dizer: não, irmão, vão sim porque pecaram. Não, ninguém vai ao inferno por causa do pecado em si. As pessoas vão para o inferno por rejeitar o perdão de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus e a palavra de Deus. Ninguém pode dizer: ah, fulano foi porque é por causa do pecado. Não, ele não foi exatamente por causa do pecado, ele foi porque ele rejeitou o perdão do seu pecado. E quando é que a humanidade rejeita o perdão do seu pecado? Quando não entregamos a nossa vida a Jesus. Quando entramos na igreja, ouvimos a palavra, entra por um ouvido e sai por outro, e aquilo não produz um fruto dentro de nós de arrependimento. Quando constantemente alguém nos ensina a palavra de Deus e nós temos a palavra de Deus simplesmente como um qualquer livro que lemos, como qualquer história, pensamos até mesmo se tratar de algo ilusório, talvez como um conto de fada, mas eu quero dizer que não. Esta palavra ela vai nos justificar, por esta palavra seremos justificados e por esta palavra poderemos ser condenados. Não existe outro caminho à humanidade, não existe outro meio para a humanidade se salvar, senão somente por Jesus Cristo. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém há que vai ao Pai senão por mim. Ou seja, não existe outro meio de eu e você, a tua casa, a tua família, ser livre de uma condenação futura, a não ser entregando a sua vida a Cristo, reconhecendo que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador e que Ele nos oferece hoje a oportunidade de redenção. Ele nos oferece hoje a oportunidade de salvação. Ele nos oferece hoje, aleluia Jesus, a vida e não a morte. Ele está dizendo nesta noite: o que eu tenho para vocês não é algo mau, mas o que eu tenho para vocês e para o futuro de vocês é algo bom. Nós podemos dizer assim: muita gente vai ser condenada por pecar. Não, vai ser condenada por não aceitar o perdão de Deus. Vai ser condenado por resistir à voz do Espírito Santo. Vai ser condenado por resistir a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Tiveram a oportunidade, mas rejeitaram. Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Casavam-se e davam-se em casamento, até que chegou o dia em que a porta da arca se fechou. Estavam preocupados com a sua vida circular, estavam preocupados com as coisas terrenas, estavam preocupados com os seus bois, com as suas fazendas, estavam preocupados com o momento aqui e se esqueceram de lá. E esta geração, ela está andando pelo mesmo caminho. Estão tão preocupados com tantas coisas, mas menos com a sua alma, menos com onde é que vão passar a sua eternidade, menos com, aleluia Jesus, reconciliação com Deus, menos em servir e adorar a Deus.
Se você convidar alguém hoje, são poucos que querem vir à igreja. Amanhã eu vou, hoje não dá, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir na casa da noiva, eu tenho que ir lá na casa do meu noivo, eu tenho que fazer tantas coisas. Mas para Jesus nunca tem um tempo, nunca tem uma oportunidade. Mas se você disser assim para ele, você está sendo escravo, ele diz, não, eu não. Quantas pessoas escravizados pelo álcool, quantas pessoas escravos de si próprio, dos seus desejos, das suas vontades. Quantas pessoas são escravas até mesmo da preguiça de levantar da sua casa e vir à casa de Deus. Mas nesta noite, você que está aqui é um bem-aventurado, uma bem-aventurada na presença de Deus, porque Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, ainda há salvação, ainda há oportunidade, ainda é tempo de livramento, ainda é tempo de restauração, é tempo que Deus quer entrar na sua casa, é tempo que Deus quer entrar na sua família, é tempo que Deus quer salvar o teu filho, Deus quer salvar aquele que está perto, aquele que está longe, porque esta promessa diz respeito aos que estão perto e aos que estão longe. Mas só poderemos encontrar a Deus. Então me invocarei, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscarei e me acharei, quando buscardes de todo o vosso coração. Eu costumo dizer, nós enrolamos o nosso irmão da direita, nós enrolamos o nosso irmão da esquerda, enrolamos aquele, enrolamos aquela, mas existe alguém que nós não podemos enrolar e nem tampouco mentir para ele, que é Deus. E Deus sabe quando nós dobramos os nossos joelhos, e Deus sabe quando nós oramos simplesmente de boca para fora, de lábios para fora. Mas Deus conhece aquele coração que quando dobra o joelho, derrama suas lágrimas com toda a sua alma, reconhece que é pecador, reconhece que precisa da misericórdia de Deus, reconhece que muitas vezes está sofrendo algumas situações, mas ele reconhece que se ele se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, aleluia, e resistir ao diabo, o diabo vai ter que bater em retirada, e ele será restaurado pelo Senhor. A Bíblia diz que Pedro estava guardado no cárcere, aguardando a sua morte no dia seguinte. Mas algo que me chama a atenção nessa passagem, que a Bíblia diz que Pedro dormiu. E quem é que sabendo que vai morrer no dia seguinte, vai dormir? Eu acredito que eu não ia dormir nem um pouquinho, eu ia estar preocupado. Mas a Bíblia diz que Tiago já tinha sido decapitado, mas Pedro estava guardado lá na prisão, e Pedro dormiu sabendo que ia morrer no dia seguinte. Porém a Bíblia diz que a igreja permanecia em oração em favor da vida de Pedro. Agora Deus envia seu anjo, o anjo entra lá, passa pelos soldados, abre as portas da prisão, desperta Pedro e levanta e diz: Pedro, põe a tua sandália, joga a capa nas tuas costas e me acompanhe. E Pedro sai, junto com o anjo do Senhor, vai acompanhando, passa pelos soldados, vai embora. E de repente, numa certa altura, agora o anjo deixa Pedro, e aí é que ele vê que ele não estava sonhando, mas que Deus havia libertado ele daquela prisão. Sabe o que eu quero dizer com isso nesta noite? Não importa onde é que o povo de Deus esteja, não importa em que situação nós estejamos, mas o que importa é a nossa confiança no nosso Deus, a nossa busca com sinceridade, o nosso fervor em orar a Deus, independente, por mais profundo que seja o lamaçal que muitas vezes nós decaímos. Eu quero dizer que Deus não quer ver você caído, Deus não quer ver você prostrado e dizendo que terminou, mas Deus está dizendo: ei, desperta nesta noite, levante e clame a Ele, porque se você clamar com todo o teu coração, com toda a tua alma, arrependido, se humilhar, Ele estenderá as mãos, e não será que o teu fim, porque Ele tem algo muito além preparado para você, chamado céu, uma oportunidade futura. Ele breve vem, e João termina dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Nós estamos caminhando para um tempo que podemos dizer assim, o início de uma grande tribulação. Nós estamos caminhando para um tempo em que está anunciando a volta de Jesus mais do que nunca, os sinais que estamos vendo. Eu escuto falar desde quando eu me entendo por gente que Jesus ia voltar.
Mas podemos dizer, eu não vou usar a pandemia para dizer isso, mas depois que nós começamos a pandemia, os sinais aumentaram. Quem percebeu que os sinais aumentaram? A Bíblia diz que haveria vários sinais nos céus, e tem havido vários sinais por todo o céu, por todo o planeta Terra. Deus está dizendo para nós que Ele está às portas, e tantas coisas nos tem anunciado a vinda de Cristo, mas a igreja parece que não está percebendo. A igreja parece que não está vendo. A humanidade parece que foi cegada. A humanidade está surda. Ouve, mas estão como aqueles que não ouvem. Vê, mas estão como aqueles que não vê. Mas a igreja do Senhor nesta noite, eu digo em nome de Jesus, desperta. A igreja de Jesus, eu digo nesta noite, levanta. A igreja de Jesus, eu digo nesta noite, desperta tu que dorme e levante, porque Deus vai trazer um avivamento sobre o teu povo. Deus vai trazer um avivamento sobre a tua igreja. Mas quando eu falo de avivamento, não estou falando de pular, falar em língua estranha, plantar bananeira, não. Se Deus mover as mãos e você falar em língua estranha, glória a Deus. Se Deus te levantar para profetizar, glória a Deus. Se Deus te der visão, glória a Deus. Se Deus te mostrar um sonho profético, glória a Deus. Mas o avivamento que eu estou dizendo é que quando se manifestar, aleluia, Jesus, o chamado anticristo, quando o sistema se levantar contra a igreja, nós seremos enchidos do poder de Deus e nós não negaremos a nossa fé. Jesus está aqui nessa noite e Ele tem um propósito com a tua vida. Enquanto pregamos nessa noite, se você entrou doente aqui nessa noite, tenha fé e você vai sair curado. Enquanto pregamos aqui nessa noite, se um dia você teve visão e hoje você não tem mais, você vai sair daqui nessa noite restaurado. A tua vida espiritual, creia nisso nessa noite em nome de Jesus. Nós viemos aqui nessa noite não em nome de Paulo, de Pedro e João, mas nós viemos aqui nessa noite unicamente no nome bendito de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém há que vai ao Pai senão por Ele. Estamos vivendo um tempo em que a nossa mocidade, os nossos jovens estão distantes da presença de Deus. Estamos vivendo um tempo em que o mundo tem mostrado para a nossa mocidade que servir ao mundo é melhor do que servir a Deus. E parece que estamos de mãos atadas. Podem nos atar as mãos, mas nós temos algo poderoso, que é a nossa boca para clamar a Deus. Pode tentar nos impedir de ensinar, mas nós temos algo poderoso, que é a oração. E quando orarmos com fé, com o coração aquebrantado e contrito, quando voltarmos e clamarmos de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com sinceridade, não haverá inferno, não haverá capeta, não haverá agir de Satanás que poderá resistir à ação poderosa do Espírito Santo. E não existe milagre maior que a salvação das nossas almas. Quem me conheceu, eu era praticamente, podemos dizer, se não fosse a mão de Deus, estaria sobre uma cadeira de roda ou em cima de uma cama hoje. Eu tive paralisia cerebral, eu tive paralisia infantil. Em 94, com 14 anos, eu fui desenganado novamente pelos médicos e os meus pés eram para dentro. Eu não voltaria a andar, segundo os médicos do Hospital de Clínicas de Curitiba. Mas eu fiz um voto ao meu Deus, que é poderoso. Eu disse, se o Senhor me curar, eu vou pregar a tua palavra. E Jesus, Ele me curou para a honra e glória do Senhor. Mas o que eu quero dizer é que esse não foi o maior milagre. O maior milagre que eu recebi foi Jesus, por sua infinita graça. Eu não costumo dizer eu aceitar a Ele, mas Ele me aceitar. E eu digo uma coisa, quando entreguei a minha vida a Jesus, eu tinha apenas 10 anos de idade. No terceiro dia que entrei numa igreja humilde, fui batizado com fogo e com o Espírito Santo. Foram grandes as perseguições, mas eu posso dizer, como disse Samuel, Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E eu quero encerrar essa palavra dizendo para você, persevere, não desanime, não desista de orar, não desista de buscar por sua casa, por sua família, por sua vida. Não desista de dizer, Senhor, eu estou aqui, mas eu preciso de Ti. E quando você fizer isso com todo o teu coração, com toda a tua alma, o Espírito Santo vai se mover e vai mudar a tua história para lhe dar algo futuro muito além do que você pode imaginar.
Que Deus continue abençoando você aqui nessa noite. Oh, glória a Deus.